Ô, Renata, qual foi a grande inovação que surpreendeu você nos últimos tempos? A grande inovação, bom, uma coisa que talvez não seja tão grande, mas eu falo, meu Deus, o que vai acontecer? Os fones de ouvido, por exemplo, os fones da Samsung com tradução, né? Com tradução Com real. tradução Eu me real. surpreendi muito com aquilo também. Eu falei, meu Deus, Que a partir de agora, aquele bloqueio que a gente tinha, vamos ter uma reunião na China, coloca o pessoal da China. E aí? O pessoal não sabe falar inglês. E a partir de agora, isso muda radicalmente, né? Olá, seja muito bem-vindo ao Fala Aí, o podcast que traz as maiores lideranças de tecnologia no Brasil para falar, evidentemente, de tecnologia e, sobretudo, de inteligência artificial. Na edição de hoje, a gente vai receber uma liderança feminina, a CIO da Natura, a Renata Marques. Renata, obrigado pela presença aqui no Fala Aí. A Natura, que é uma gigante brasileira, né? Gigante de beleza, de cosméticos, que ostenta, por exemplo, um número de 3 milhões e 100 mil consultoras na América Latina, que é a sua área, você cuida de toda a América Latina, né? Como a inteligência artificial, como a tecnologia tem ajudado, inicialmente, essas consultoras? Bom, obrigada pelo convite, Bruno, é um prazer estar aqui com Fala Aí, falando aqui. E, bom, a tecnologia começa em toda a cadeia de valor, né, da Natura. A Natura começa a cadeia de valor na floresta amazônica, onde a gente tem 46 bioativos. Então, ali, por exemplo, a gente está pesquisando o tempo todo ingredientes para os nossos produtos. Então, recentemente, por exemplo, né, falando de AI, a gente fez parceria com uma empresa de drone e de biotecnologia para poder mapear áreas onde a gente pode não só preservar o meio ambiente, como também entender o que teria impacto socioambiental, né, através do cultivo e de regeneração ali de bioingredientes. Então esse mapeamento, por exemplo, demorou 6 meses e sem a AI demoraria 20 anos. Então coisas nesse porte. Então a tecnologia vem desde o mapeamento, né, desses bioingredientes, repartição de benefícios para essas famílias. Então hoje a gente protege 2,2 milhões de hectares da floresta através do quê? Criando comunidades e capacitando famílias para atuar na cultura regenerativa, né? Então, com isso, a gente compra deles a matéria-prima, né? E para comprar tem toda a transação de tecnologia ali por trás. E depois a gente, quando vende esses produtos, a gente reparte o benefício daquela margem para que ele reinvista também no seu negócio. Então, é tudo baseado em dados, em transações. Então, a tecnologia, eu falo que vem desde esse início da cadeia. Depois tem toda a parte de P&D, pesquisa e desenvolvimento. Com a vinda da Avon, a gente montou o maior centro de pesquisa e desenvolvimento na América Latina, né, de produtos cosméticos. E ali também tem muita pesquisa. A gente tem impressora de pele humana, por exemplo, porque a gente não faz teste em animal. Então, usa a tecnologia para compra, né, moléculas que vêm de institutos, né? Depois que você faz uma cirurgia plástica e tal, a gente compra tudo isso. Isso vira uma matéria-prima para imprimir a pele humana para testar os nossos produtos, né? Para ver se não tem alergia e tal. Então, é tudo baseado em dados. Depois você tem a manufatura, né? Também vários sistemas ali em manufatura, sistemas preditivos para saber se a linha pode parar, porque pode ter alguma engrenagem que está ficando com problema. Então, a gente usa sistemas preditivos para já trocar a peça antes que pare a engrenagem. O que mais? Bom, logística, sem dizer logística, né? Logística acho que é o grande desafio hoje em dia. Você está falando que os treinamentos, as aplicações, os testes são feitos na floresta amazônica. Tem treinamento, a gente capacita as comunidades, né, na floresta para poder entender como é que cultiva aquela... Tirando as pessoas, né, que lá atrás provavelmente cortavam árvores para poder sobreviver, né, para poder ganhar dinheiro. Então tira dessa extração
para cultura regenerativa, onde eles cultivam ali sementes, a polpa, e aquela semente vai nascer de novo, né? E você protege a floresta ao mesmo tempo que gera renda. E aí a gente cria essa economia circular, né? Na Natura a gente tem um indicador que é o IPNL, Integrated PNL. O que é? A gente mede o impacto social, impacto ambiental e impacto financeiro econômico. E com isso, o ano passado, dados do ano passado, que a gente apura todo ano, a cada R$ 1 de receita, a gente gerou impacto de 2,5, devolvendo esse impacto para a sociedade. E aí você falou que a AI, eu imagino, e evidentemente, chegou na logística da Natura. Sim, com certeza. Forma? De que forma? Bom, para diminuir o tempo da entrega? Acho que hoje todo consumidor tem essa necessidade, né? A gente quer entregar consumidor e consultora, né? Então a gente tem 3,1 milhões de consultoras, mas a gente tem vários modelos de venda. Então tem a venda direta, que é o principal modelo. A gente tem o e-commerce. A gente tem marketplace, tá? Nos principais marketplaces, TikTok Shop, né? Então tem uma série de canais que é onde é melhor. O TikTok Shop já é relevante para vocês? Não é relevante ainda. Foi um projeto que a gente começou a pilotar esse ano, mas a gente vê muitas influencers ali, muitas consultoras dessa nova geração indo para as redes sociais. Para vender nas redes sociais. Então, esse social commerce... Algo que é extremamente popular, por exemplo, na China, sim, né? Sim. Live commerce. Né? Exato. Então, assim, o nosso modelo comercial vai evoluindo de acordo com as gerações, de acordo com as necessidades dos clientes. Então, quando a gente fala de logística, a malha logística, como a gente distribui os nossos materiais para que ele chegue, né, os nossos produtos, para que ele chegue mais rápido para a consultora ou para o consumidor, é super relevante. Então, tem consultora que está lá, está perto ali num lugar onde tem poucos recursos, né, para chegar ali a caixa dela. Tem consultora que a caixa navega de barco até chegar onde ela está. Então a gente olha para toda essa cadeia, e recentemente a gente fez uma parceria também que está começando ali, embrionária, que é o Ware Clouds. A Ware Clouds é como se fosse o Airbnb do estoque. Então você tem o estoque, você tem espaço na sua casa, você pode fazer parte do Ware Cloud e ter armazém, como se fossem uns dark stores que você vai criando com pessoas ali, né, dentro de uma outra rede. Então é uma outra inovação ali, que é tudo baseado em AI, é como o Uber, né? Tudo tem AI por trás. Renata, você está há quantos anos na Natura? Quase 6 anos, desde a pandemia. 5 anos e meio. Quando você veio de outros setores, né? Você passou muitos anos na Whirlpool. Quando você chega numa gigante como a Natura, né? Que quem está nos acompanhando aqui no Fala Aí está vendo esses números superlativos, né? Mais de 3 milhões de consultoras, gente de todos os lugares da América Latina para fazer uma entrega. Muitas mulheres, eu imagino, que vão de barco entregar produtos de vocês. Qual foi a sua maior surpresa quando você chegou na Natura? Bom, a maior surpresa é a razão de ser da Natura, que é o bem-estar bem. Né? Então, é um mantra na Natura que tudo que a gente faz tem que estar relacionado com o bem-estar próprio para você fazer o bem ao próximo. Então, esse é um pouco da razão de ser. Então, você vê, tudo tem um propósito por trás. Né? Então, eu brinco que eu saí da linha branca para a linha colorida. Né? E a linha colorida traz Whirlpool, é verdade, ótimo. Da linha branca para a linha colorida. Né? E é óbvio, né? Na época de Whirlpool, a gente também, qual que é o propósito? Olha, você tem uma máquina de lavar prato, uma máquina de lavar roupa. Ou uma Brastemp. Uma Brastemp, né? Que é para economizar tempo, para você passar mais tempo com as pessoas que importam, né? Então tinha todo esse propósito. Quando você chega na Natura, com 3 milhões e 100 mil consultoras, onde você vê mulheres guerreiras, assim, mulheres que
a gente também tem um indicador que é o NIDH, que é Natura IDH, e a gente vê que quando ela entra na rede, ela sobe o IDH ali no primeiro ano, ela já sobe de IDH. Então, ou é a renda principal, ou é um complemento de renda, né? E além disso, ela está ali numa rede de amigas, de mulheres, fazendo bem, não só para ela, mas, sabe, fazendo bem para o próximo, falando de beleza, de autoestima, né, de autocuidado. Então, isso por si só se conecta com essa razão de ser. Então, isso foi uma coisa que eu me lembro, logo que eu cheguei, eu fui para o encontro de líderes. Primeiro, o glamour, né, as mulheres ali desfilando na passarela, os prêmios, né, aquele glamour que você fala, nossa, como elas se sentem, todos ali se sentindo super importantes, né, com elas mesmas e tal. E depois, outra coisa que me chamou a atenção é que pouco se falava de números ali na hora, né? Eu me lembro que tinha muita apresentação ali falando dessa questão do impacto da Amazônia e tal. Depois teve de educação, né? A gente tem a linha Crer para Ver, que toda a renda é revertida em educação. A gente arrecada mais do que Criança Esperança. É uma coisa que a gente não fala muito, mas tem, né, tem o Instituto Natura, que também está sempre olhando ali para essa parte de educação. Então, falou muito desse propósito, da educação, da floresta e do impacto, né, que a Natura traz na vida dessas mulheres. E depois passou ali os números, né? Lógico, você tem meta, é uma empresa, não é uma ONG. Mas eu falava assim, gente, que horas que a gente vai falar de números, né? Então, foi uma coisa que me chocou na época, porque eu falei, nossa, como o propósito acaba movendo para o resultado, né? Você não precisa começar falando de números, você pode começar falando de propósito. E aí, quando começou a levar a sério, de fato, todas essas aplicações que você falou na primeira resposta, né, das aplicações de AI nos negócios da Natura. É uma coisa muito recente? Faz uns 2 anos. Na 2 verdade, anos, assim, tá. AI, a Natura usa inteligência artificial há mais de 10 anos, né? A gente tem muitos modelos, muitos algoritmos, né? A gente olha toda a parte de crédito, né? São algoritmos internos que a gente tem, porque com esse volume de consultoras, a gente consegue ser mais preciso até do que alguns birôs aí de mercado, porque a gente tem muito dado, né? Então, a gente já usa AI há muito tempo, mas quando a gente fala de GenAI, né, Generative AI, eu diria o seguinte, a gente começou há 1 ano e meio a fazer casos, a realmente trazer para o mercado casos de uso né, aplicado, né, às líderes, por exemplo. Então, a gente tem a copiloto da líder, que a gente chama de Maia. Maia não é o avatar Maia, mas é o modelo avançado de inteligência artificial. Então, a gente usa ali um modelo avançado para dar mais, para ser a inteligência ampliada da consultora, né, para aquela líder oferecer produtos e portfólios que vai ajudar no sellout da consultora, para ela estabelecer uma relação mais íntima, né, pergunta coisas básicas como quem está fazendo aniversário hoje, gera cartão de aniversário, né? Quem tá com limite de crédito expirado e o que eu posso fazer para poder melhorar o crédito dessa consultora. Então, tem todo uma copiloto ali da líder. E a gente começou, então, há 1 ano e meio, mais ou menos, e comprovar também resultados, né? Porque a gente sabe também que AI por AI, sem trazer resultado, não serve para nada. Então, a gente começou... E o que mais tem acontecido no mercado brasileiro, global, de certa forma, tanto que você sabe muito bem, aquela pesquisa do MIT, mostrando que mais de 90% das empresas globais não têm visto resultado em AI. Exato, e aí por isso, né, a gente começou fazendo muitos pilotos para errar mesmo, mas ao mesmo tempo o que a gente fez? Estabelecer uma governança para entender o que de fato faz sentido aplicar AI. Então, assim, tem muitas pessoas ali do próprio negócio e que trazem necessidades e casos de uso, falando, eu preciso desenvolver uma AI para isso.
E aí a gente mostra que para aquele tipo de aplicação não faz sentido ter uma AI, né? Porque vai sair mais caro o molho do que o frango. Então a gente está sempre olhando essa questão de métricas, de indicadores, o que faz sentido, o que não faz sentido, aplicar para a gente usar muito bem. Né? No atendimento, por exemplo, a gente tem a AI que já faz ele represa quase 80% de todo atendimento através de AI e aí não transborda para o call center. Né? Então a gente também usou vários modelos, mas esse modelo também vai avançando, vai aprendendo. É um produto vivo, né? A AI não é algo estático. E por fim, que eu acho que foi quando a gente começou a democratizar mais na empresa, no início do ano a gente usa ali Google Workspace para todos os colaboradores e no início do ano a gente liberou o Gemini para todos os colaboradores. Então, de certa forma, a gente democratizou a AI, né, com uma plataforma Enterprise e hoje os colaboradores criam seus agentes, eles criam... eles usam notebook LM, né, para poder fazer... O que é criar o seu próprio agente, um colaborador? Ele, por exemplo, área de finanças, por exemplo, precisa analisar, está sempre analisando reportes financeiros. Então, ele pode criar o seu Gem, ele entra ali na plataforma e ele define um job description. Eu sempre brinco assim, eu falo, olha... Primeiro você vai no prompt do prompt, né? Você entra no seu Gemini e fala, olha, eu preciso de um job description para um especialista financeiro que tenha se formado em Harvard, que tenha esse skill e tal. Aí o Gemini vai criar esse job description com todos os skills daquele super especialista financeiro. E depois ele cola isso no seu Gems, né, criando o seu agente, falando agora eu quero um agente especialista financeiro. E cola esse job description. Então, quando ele tem que analisar muito material financeiro, alguma coisa, ele joga nesse repositório e pede para o agente ajudar nessa análise. É óbvio, eu sempre falo que AI não funciona sozinho. Você tem que ter a sua curadoria. Quanto mais senior você é para fazer a curadoria também, melhor. Né? E eu falo que AI você tem que dançar valsa, né? Sempre a dois, porque ele te ajuda a ganhar produtividade, mas você não consegue confiar 100%. Mas esse agente, imagina, às vezes você não tem um recurso ali, você não tem a pessoa, o headcount, mas você pode usar isso para poder acelerar as suas análises e depois você só faz a curadoria, né? Você ganha muito tempo. Bom, a Renata, ela vai lançar nos próximos dias o seu primeiro livro. Quem disse que não é para mim? Esse é o título do seu livro. Aliás, por que quem disse não é para mim? Da onde vem? Bom, da onde vem? Acho que sempre, quando a gente fala de liderança, né? Liderança, e eu também... Liderança feminina... Eu estou falando de liderança... O livro não é só a liderança feminina, mas hoje como uma líder feminina... Em tecnologia, né, é algo super escasso. A gente tem poucas mulheres em tecnologia ainda em cargos de liderança. Né? E sempre vem essa pergunta, Renata, mas como você chegou aí? Né? Como é que você lida com a maternidade? Né? Hoje eu tenho 2 filhas que uma de 30, uma de 27 anos, minha filha mais velha já tem uma filha, né? Então já sou avó. E as pessoas perguntam. Já é avó, já Renata? Sou avó, Nossa. Lógico. Começou já cedo. Sou até avó, Avó. Exato. Todo mundo começou cedo. Mas e aí vem essa discussão, Renato, como é que você dá conta de tudo, né? Como é que você faz tudo isso? Então o livro é contando um pouco de liderança, que serve para homens, mulheres, mas contando também como é que a gente lida com a maternidade, como é que a gente lida com os obstáculos, como é que a gente lida com esse tema de autoconfiança, né? E tem uma série de síndromes que daí vai muito mais para esse lado, né, do feminino também, que a gente acaba se boicotando muito, né? E muita gente também te desafiando, né? Você não te vejo nessa posição, eu não, né? Então eu conto um pouco da minha jornada. Então é um livro meio liderança-mentoria. Tá. Mas como é que foi? Você sempre trabalhou com tecnologia?
Desde o começo? Desde o começo, Tá. desde o começo. Eu fui incentivada pelo meu pai, que ele era contador, né, fazia livros contábeis na máquina de escrever na época, e ele achava que a computação era a profissão do futuro. Então, ele me trazia, eu sou de Mogi das Cruzes, ele me trazia para São Paulo para fazer os cursinhos de computação, né, que agora todo mundo voltou para o Gemba, né, tá todo mundo fazendo curso de tudo. E na época eu não sabia nem o que eu fazia, eu tinha 15, 16 anos. Mas você já gostava? Mas eu já gostava, eu adorava a parte mais de exatas, né, de matemática, física, adorava essas áreas. E aí eu fazia os cursos e depois né, no interior começaram a surgir as escolinhas de computação e não tinha ninguém para dar aula. E eu tinha feito curso em São Paulo, né? Em São Paulo, na época, era Harvard, Sim, de Mogi das claro, Cruzes, né? Não só de Mogi das Cruzes, né? De muitas cidades. De muitas cidades. E aí eu comecei a dar aula nessa escolinha com 16 anos. E aí me apaixonei, né, por essa coisa de aprender. E eu aprendia ensinando, né, porque muita coisa eu não sabia fazer. Agora, quando você entra, enfim, no mercado de trabalho, eu imagino a escassez de mulheres nessa área de tecnologia. Total. Era muito? É muito, porque começa nas universidades, nessas áreas STEAM, né, de ciência, tecnologia, engenharia, matemática. 20%, a gente tem em torno de 20% só de mulheres. Então, as mulheres se formam um pouco nessas profissões. Então, quando você vai para o mercado de trabalho, isso daí reflete nas organizações. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um déficit no meu time. Hoje, 30% do meu time são formados são mulheres, 30%. Se você olha no mercado em geral, é 20%. Né? E eu tenho a meta ali de aumentar isso para pelo menos 50%, porque eu acredito também que a diversidade, ainda mais a diversidade numa área que cria ativos para outras mulheres, a gente tem que ter essa diversidade e esse olhar, né, sem vieses. Mas né? você tem dificuldade no recrutamento de mulheres na área de tecnologia? Tem dificuldade porque você tem poucos candidatos. Né? E aí, na hora que eu sempre peço, olha, eu quero 5 mulheres e 5 homens para poder fazer a seleção. E muitas vezes você não consegue 5 com todos os skills. Muitas vezes você não consegue. Você não consegue. Aí já começa essa chega divergência, você, chega distorcido. Tá. Né? Agora, tem uma notícia boa. Na área de ciência de dados, né, dentro da minha área de dados, a gente tem lá os data science 70% são mulheres. Então, é curioso, porque quando você olha a tecnologia geral, 30% do time. Mas quando você olha especificamente no time de cientistas, muitas mulheres. Eu acredito que as mulheres também vêm muito dessa área, né, de matemática, né, de estatística. Então, que talvez, não sei, eu preciso fazer o estudo lá, talvez tenha até entrado na faculdade para ir para uma carreira mais de educação, né? E agora estão saindo da educação para o mundo corporativo porque essa demanda de AI, de ciência de dados, é muito grande. Renata, quantos profissionais tem no seu time? No meu time hoje tem 470. 470 profissionais. Como é que se forma grandes times de tecnologia? Bom, parece meio óbvio, mas assim, primeiro a gente entendendo qual que é o sonho de cada um, né? Acho que é o que cada um gosta de fazer e colocando as pessoas certas no lugar certo, porque isso não é só para times de tecnologia, qualquer time a gente tem que ter as pessoas jogando o jogo que elas gostam. Então, por exemplo, se você tem alguém muito estressado, cuidando da área de sustentação, que chega chamado War Room. Nossa, o War Room vai virar War Room, né? Eu falo, de Solution Room vai virar War Room mesmo, né? Porque vai todo mundo pirar. Então, a gente tem que sempre olhar quais são os soft skills das pessoas para jogar aquele jogo, né, no lugar que elas estão jogando, além dos hard skills. Né? Então, as competências que hoje também
estão mudando demais, né? Quais as competências que eu preciso para um time de engenharia de software? Não são as mesmas que eu tinha 2 anos atrás, né? Quem está ali na engenharia de software precisa saber muito de AI, por exemplo. Precisa entender como é que eu uso AI para ganhar produtividade, para testar, para gerar código, para gerar histórias, né? Para criar, né? Então a criatividade, quando você fala de Gen AI, é super potente nessa área de criação, né, de expansão aí de novas avenidas. Então, eu acredito muito também que o futuro não vão ser áreas específicas, né? Você não vai ter, hoje eu tenho uma área de infraestrutura e operações, uma área de dados e analíticos, uma área de engenharia, uma área de relacionamento com o negócio, né? Então são áreas específicas. Mas eu acho que o futuro, não muito distante, vai ser organizações baseadas em skills. Você vai mapear quais são os skills das pessoas. Eu preciso resolver esse problema. Traz aqui, vamos, né, cria ali o pool de recursos para resolver esse problema. Não interessa como que as hierarquias estão montadas, né? Então, acho que cada vez mais a gente vai ter menos hierarquia. Falando em liderança e no papel de liderança, você que é uma líder já há um bom tempo, né, e passou por outras companhias também, eu aprendi com você. Aliás, eu ouvi pela primeira vez um termo que faz todo sentido nos tempos atuais, que é a liderança zen. Eu não sei se isso é um conceito seu ou se vem de uma viagem sua, de uma experiência que você teve, mas eu queria que você falasse para a nossa audiência, afinal, o que é a liderança zen. Tá. Não, o ano passado, num simpósio do Gartner, falaram muito de liderança zen, né? O tema falava... tinha o tema de burnout, que era um tema... Na sua área? Na área de tecnologia. Na área de tecnologia, tá. É um simpósio de CIOs que acontece em Orlando todo ano. E nesse simpósio levaram várias estatísticas de burnouts. Era muito voltado para o mercado americano, essas estatísticas. Mas, assim, na ordem de 80% dos líderes de tecnologia entrando em colapso, né? Muito porque eu entendo muito desse assédio, né? A gente está tendo tanto assédio de coisas mudando o tempo todo, né? E muda o tempo todo e as pessoas ficam naquele lugar do FOMO, né? O fear of missing out, e com esse medo cria ansiedade, com a ansiedade começam a entrar num estágio de burnout. E nesse simpósio falaram muito da importância da liderança zen, que são os líderes que têm que entender que o novo normal é esse, né? Que não é estável, que é cheio de mudança o tempo todo, esse é o novo normal, mas trazer a tranquilidade e a paz para o time, porque o time não pode se sentir, sabe, pressionado do tipo, vai acabar o mundo se eu não souber disso, né? E muito pelo contrário, o líder zen, ele também se coloca nesse lugar mais humilde, falando, peraí, vamos aprender junto, vamos fazer junto. Vamos, né, ter espaço aqui, vai ter o espaço do playground que a gente vai testar, experimentar, errar e tá tudo certo. Mas né? para isso tem que ter inteligência emocional, né? Total. Porque se o novo normal é esse mundo em que tudo muda muito rápido, você tem que se atualizar de uma maneira muito rápido, você tem que ter inteligência emocional para você não chegar ao ponto do burnout, né? Porque o burnout é um problema seríssimo, né? E que para as companhias também é um problema seríssimo, porque você vai ter que afastar um profissional, né? Exato. E você pode, de certa forma, também multiplicar essa sensação de problema para o time todo, né? Total. Então você contamina, pode... né? Você contamina. E aí acho que a liderança zen, outra característica é estar, sabe, com aquela pele fina, com o radar ligado o tempo todo, entendendo o que está passando do lado pessoal também daquele profissional. Porque às vezes a pessoa que está lá, o profissional, ela é a mesma pessoa, né, na vida pessoal. Então, se você sabe que ela está com algumas dificuldades em casa e chega ali, né, pressiona com outras coisas, você pode também apertar o botão errado, né? Então, como é que você também dá o conforto para as pessoas que estão passando têm outras dificuldades, elas se sentem confortáveis e aí elas também vão dar o melhor de si no trabalho porque estão se sentindo, né, confortáveis ali e aptas a atuar. Então, acho que essa pele fina, esse olhar humano,
né? Esse olhar do calma, né? O calma com a alma, né? A gente olhar com a alma ajuda a navegar nesse tsunami que a gente está vivendo, porque a gente está vivendo um verdadeiro tsunami. Agora, como é que você se atualiza, Renata? Olha, de diversas formas. Aprendo muito com o meu time mesmo, né? O tempo todo a gente está discutindo e trazendo... Eu sou uma líder muito democrática no sentido de vamos discutir esse assunto, vamos decidir junto, né? Então, seu time é muito variado em termos de idade? Tem... mais... É diverso, tá? Tem menos baby boomers, né? Mas tem bastante geração Z também, uns 20% geração Z, mas é variado. O meu board é mais ou menos da mesma 30, acho que é 30, 40 ali para... É diverso, tá? Então é bom, porque você vê que os mais jovens também desafiam, né? Status quo, eu adoro isso. Né? Aliás, adoro também aprender com criança. Criança traz cada insight que eu falo, meu Deus, né? Como que eu não tinha pensado nisso? Então, eu aprendo muito com o time, aprendo muito com podcasts. Então, podcast é minha rotina, né? No trânsito é podcast, escuto muito podcast. Livros, né? Então, grupos também de WhatsApp, né? A gente tem... aí com o time de AI, nossa, é todo dia. Isso dá um pouco de fomo, né? Porque você fala, putz, eu não consigo acompanhar tanta mensagem. Mas chega o final de semana, eu falo, nossa, eu vou olhar aquelas que eu favoritei. Porque chega durante a semana, eu vou só favoritando. Eu falei, me parece interessante. Normal. Esse é um novo normal também, né? É um novo normal. Mas é isso, acho que são vários canais. Eu não aprendo de uma maneira só, não. Com tanta mudança que você tem falado pra gente, qual que é o atual momento da inteligência artificial? O atual momento é de muita mudança no comportamento do próprio consumidor. Eu estou muito assim, observando o que vai mudar no comportamento mesmo. Já está mudando, né? Como a gente consome os produtos. E eu vejo a tecnologia é uma super alavanca dessas mudanças. Não é a tecnologia pela tecnologia. Mas você vê ali essa semana eu estava vendo o lançamento do OpenAI Atlas. A forma como você navega, a forma como você consome, como você compra os produtos na internet vai ser completamente diferente do que a gente compra hoje, né? Então, como é que a gente... Isso impacta para a sua posição e para a sua companhia? Total. Porque você né? fala ali, você está discutindo experiência do consumidor. Gente, essa experiência, eu continuo discutindo esse mesmo modus operandi ou vou de outra maneira? Né? Hoje as pessoas não querem mais buscar produto, querem buscar por contexto, né? Querem colocar ali, preciso de um perfume para minha tia que vai fazer 70 anos, que gosta de coisa floral e pum, né? E vem a recomendação. Então a gente já está consumindo de uma maneira muito diferente. Eu acho que essa é a grande diferença, sabe? Como a sociedade está se transformando. Outra coisa que eu acho que a gente tem que estar muito atento é para a AI ajudar a diminuir o gap que existe, não aumentar o gap, né, social, que eu falo. Porque hoje a gente já vive num país onde esse gap social é absurdo. Então, todo dia eu fico pensando, puxa, como é que a gente pode usar a AI para diminuir esse gap social? Né? Tem muita gente que não sabe ler e escrever, então como é que a gente cria também artefatos, né, usando a AI, né, onde você só fala com a pessoa e essa fala se transforma em comandos para poder consumir de uma outra maneira, né, e que isso já está disponível, mas a gente tem que estar muito atento a tudo isso. Então a gente está vivendo um momento onde o ser humano, onde a tecnologia avançou muito rápido nessa transformação. Ela é barata, ela é acessível, né, e ela está aí. A grande mudança é como é que nós, seres humanos, do mundo corporativo, eu vou falar do mundo corporativo, claro. uso
essa tecnologia para aplicar em novas avenidas de crescimento de negócio, em novas conveniências para os nossos consumidores, estando sempre atentos a esses hábitos, né? Então, acho que esse é o momento. Ô, Renata, qual foi a grande inovação que surpreendeu você nos últimos tempos? A grande inovação... Bom, uma coisa que talvez não seja tão grande, mas eu falo, meu Deus, o que vai acontecer? Os fones de ouvido, por exemplo, os fones da Samsung com tradução. Ah, né? com tradução real. Com tradução real. Eu me surpreendi muito com aquilo também. Eu falei, meu Deus. Que a partir de agora, aquele bloqueio que a gente tinha, vamos ter uma reunião na China, coloca o pessoal da China. E aí? O pessoal não sabe falar inglês. E a partir de agora, isso muda radicalmente, né? Você muda. E aí? Tô falando da China, mas pode ser qualquer lugar do planeta. Qualquer língua, né? Como é que... Eu lembro, na minha adolescência, para eu aprender inglês, eu tinha um programa de pen friend, chamava, que eu escrevia cartas, né? Para me comunicar em inglês. A carta demorava 2 meses para chegar no destino. Eu tinha amigo na Turquia, em Portugal, nos Estados Unidos. Demorava 2 meses. Para voltar, demorava mais 2. Quer dizer, eu esperava 4 meses para receber a carta e poder me capacitar na proficiência de escrita em inglês. Era isso. Aliás, outro dia eu encontrei a foto de um desses rapazes turcos. E eu falei assim, eu vou ver se eu acho ele no LinkedIn. Encontrei o cara no LinkedIn, você acredita? Eu falei assim, olha só, foi uma retrospectiva, olha como a gente aprendia. Aí vieram as escolas, né? Escolas de inglês. Depois, até hoje, né? Esses dias eu estava conversando com a minha sogra, ela falou assim, eu ainda vou aprender inglês. Ela tem 83 anos, ainda faz curso de inglês. Na rotina dela, ela tem aula de inglês. Eu falei, mas não precisa, compra um Pods ali, que tá tudo certo. Então, eu acho que assim, não que acho que aprender outra língua tem a ver com desenvolver outras áreas do cérebro, tem a ver com essa questão da empatia que você cria também com as pessoas quando você fala a língua da pessoa, né? Mas menos com a produtividade. A produtividade você vai resolver de outra maneira. Mas esse foi um que me chamou bastante atenção. Renata, de novo, batendo naquele número poderoso de vocês, 3.100.000 consultoras. É 100% mulheres? Não, né? Não. 94% mulheres. 94% mulheres. Quando você chega para esse exército, né, de pessoas, mais de 3 milhões de pessoas, e fala sobre tecnologia, qual que é a receptividade? Elas são muito curiosas. E a gente tem grupos de consultoras também que ajudam a gente a testar, né, o que a gente cria, porque você imagina, lançar um aplicativo pode dar muito bom ou muito ruim, né? Então a gente também cria grupos... Dar ruim, né? Pode dar ruim e aí escala o ruim. Exato. Então a gente traz muito essas consultoras. É óbvio que a gente tem as que são mais digitais, que têm mais facilidade. O brasileiro, em geral, ele é mais curioso, ele é mais digital também, total. Né? Não, total. E eu acho que a pandemia também ajudou essas consultoras que eram mais acomodadas, talvez que não tinham esse olhar digital, despertou o digital, porque elas precisavam trabalhar. Tinha que vender. Né? E aí a gente criou recentemente, a gente já tinha um modelo parecido, agora a gente lançou com as 2 marcas o que a gente chama de Minha Loja, que é o e-commerce, que cada consultora pode criar o seu e-commerce, ela vai ter a URL lá do seu site e ela manda por WhatsApp para quem ela quiser. E o fulfillment é da Natura. E a gente tinha um outro nome, era diferente as capabilities, mas a gente usou isso muito na pandemia, porque a consultora não podia sair de casa. Então ela fazia o pedido e a Natura entregava. Não era ela que recebia a caixa inteira e entregava. Então elas tiveram que desenvolver essas habilidades digitais, tiveram que acelerar. Né? E muitas vezes, eu também acredito que muitas vezes ela tinha gente mais nova da família em casa, né? O neto estava em casa, a filha estava em casa, que ajudou a consultora a aprender como fazer. Né? Então, hoje, eu diria que assim, a maior parte todo pedido é colocado em aplicativo, né? Elas usam aplicativo ou web para colocar o pedido. E tem ainda uma parte que é impersonada, que a gente chama, que a líder coloca o pedido para ela, mas é muito pequeno comparado com o que a gente tinha antes da pandemia. Você falou
em uma das suas respostas aqui no Fala Aí, que uma das aplicações que mais você recebe das consultoras, das líderes de consultora, é saber a data de aniversário de cada cliente. Sim. E isso, de alguma forma, a inteligência artificial ajuda, por exemplo, no dia do aniversário dessa cliente, mas no fundo, como você está lidando com um batalhão de gente, no fundo é uma coisa muito simples, que é o atendimento ali com a cliente, né? Você percebe isso? É relação, né? A gente fala muito de venda por relação. Então, eu falo que a AI, a inteligência ampliada, que a gente exponencia a capacidade humana, né? Então, assim, é a data de aniversário que aumenta ali aquela relação. É o crédito, que a gente é mais efetivo ao dar o crédito, que aumenta a confiança, né? No final das contas. Na hora que você diz o que é melhor ela está comprando, porque ela vai vender, aumenta também aquela empatia do momento dela. Então a gente pode usar os skills, potencializar os skills humanos através do algoritmo. Sim, né? sim. Muito bem. Renata Marques, que vai lançar, vou falar, eu gosto de gente que vem com um livro, porque quem traz um livro, quem escreve um livro, é porque tem muito a dizer. E você, Renata, tem muito a dizer mesmo, pela sua trajetória profissional. São quantos anos em tecnologia? Mais de 30 anos Mais em de tecnologia. 30. Eu comecei muito cedo Começou também, cedo, né? porque Eu você comecei a falou, dar aula 16 anos. Com 16 anos de idade já dava aula. Então, bom, se contar com os 16 anos, 40 Ô, Renata, anos na tecnologia. mais de 30 anos em tecnologia brasileira. O momento que a gente passa hoje, 2025, como é que você define? Tecnologia brasileira, É a maior transformação que a gente está vivendo? é a maior transformação que a gente está vivendo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que lá atrás a gente teve o advento da internet, que foi uma grande transformação, mas agora é assim, é muito disruptiva, e eu sou muito otimista. E eu acredito que se a gente conseguir trazer esse polo, né, de AI, e o brasileiro é criativo. Quando a gente fala de Gen AI, está falando de criatividade. Se a gente puder usar isso para potencializar todo o talento que a gente tem no nosso país, vai ser maravilhoso. Você não te assusta nem um pouco essa disrupção? Então, o que assusta é essa questão da educação, né, para as pessoas estarem preparadas. Mas, na verdade, o susto, sabe o susto gostoso? Sabe aquele frio da barriga gostoso? Que, ai, putz, que legal a gente está podendo viver esse momento, né? É um momento muito diferente, muito Suas filhas estão na tecnologia? Estão também. Elas estão, na verdade, elas estão em áreas comerciais, mas atuando em tecnologia. Então, minha mais nova está na AB InBev, no BIS, que é uma plataforma de tecnologia da Ambev, né, da AB InBev. E a Júlia está no Google, né? Então, mas sempre na área comercial, na área de negócio, mas com contato com tecnologia. Ao longo desses mais de 30 anos de carreira, você tem uma inspiração? Sempre teve uma inspiração? Uma inspiração de pessoa, de pessoa, fala? De profissional, seja feminina, seja masculina, seja uma grande empreendedora. Teve ou não tem problema nenhum não ter, que ao longo da carreira você foi vendo as oportunidades e nunca teve. Assim, uma inspiração, né? Uma coisa que eu levo muito comigo é a humildade. E isso daí eu trago da minha avó materna, né? Que era analfabeta, não sabia ler e escrever, né? Quando já estava mais velha, ela não escutava, usava aparelho. Ela desligava o aparelho porque ela falava, não, é melhor ser surda do que ficar escutando besteira. Escutando muita gente por aí. Sabe uma mulher sábia, sábia, que era zen, né? Então a avó Ana... Então, era uma pessoa que me inspira, que toda vez que você está ali no meio do barulho, eu falo, nossa, eu lembro da minha avó Ana, que eu falo, nossa, é isso que eu preciso incorporar aqui. Né? E tem vários líderes, né? Autores também, Brené Brown, tem muitos... Simon Sinek, que eu acompanho muito com essa questão
né, de liderança, de inteligência emocional, né, que eu acho que é isso que faz toda a diferença. Renata Marques, a gente tem aqui no Fala Aí uma lembrança a todos os convidados deste Que videocast, lindo. que é esse troféu aqui, troféu pequeno, mas que diz muito, porque ele diz o seguinte: você, e é verdade, você deu à luz a inteligência que transforma negócios e impacta bilhões de vidas. Para Nossa, você, maravilhoso. uma lembrança do Fala Aí, oferecido pela Obrigada. Semantics. Muito lindo, nossa. E Renata, Diamante, eu obrigada te pelo agradeço presente. demais, viu? É muito bom conversar com gente que lidera, que impacta, que tem essa trajetória aí mais do que notável nessa carreira de tecnologia e numa carreira que tem uma demanda muito especial. A gente inclusive falou aqui no videocast, né? Ainda mais você sendo mulher, né? Falando que você falou aqui, chegar no mercado de trabalho numa área que não se via praticamente, né? Pois é isso. Super obrigada pelo convite, foi maravilhoso. Obrigado. A gente conversou com Renata Marques, CIO da Natura. Obrigado mais uma vez e obrigado a você que nos acompanha aqui no Fala Aí. A gente volta a qualquer instante.